Olá, vamos começar mais um programa Marcelo Storck aqui pela TV Milênio, canal 13 VHF de União da Vitória, Paraná, TV Cultura da nossa região. O programa de hoje, 17 de abril de 2013, tem um entrevistado ilustre. Vou conversar com Ulisses Antônio Sebem a respeito de sua vida, a respeito da imigração italiana ao Brasil, a respeito do passeio do caminho de Santiago de Compostela, cumprido pelo seu Ulisses e seus dois filhos. E principalmente, gente, nesta semana o programa conclui com a reportagem em relação ao Museu da Família Sebem aqui em União da Vitória. Não perco, então, um instantinho só e vamos começar o programa especial em homenagem à família Sebem e ao seu Ulisses Sebem. Pois bem, ao meu lado, Ulisses Antônio Sebem. Para quem não conhece, tem que estar mais ligadinho na história de União da Vitória e Portunhão, as personalidades das mais importantes relacionadas ao meio religioso, relacionadas ao meio acadêmico e, por meio disso tudo, relacionado à evolução da nossa sociedade e das Gêmeas do Iguaçu. Para aquele telespectador que nasceu depois dessa fase em que o senhor ainda não estava aposentado, é bom a gente lembrar, o senhor vem do Rio Grande do Sul em que ano? Boa tarde. Boa tarde. 1936, março de 1936. Com quantos anos? Eu tinha então 3 para 4 anos. Nasceu em 32. 32, agosto de 32. Bento Gonçalves, isso? Bento Gonçalves, interior de Bento Gonçalves. Hoje é município de Farroupilha. E de lá o senhor veio para a União da Vitória ou veio para a região de União da Vitória? Nós viemos para a União da Vitória de trem até a União da Vitória, daqui para Bituruna de carroça e nos estabelecemos em Santo Antônio do Iratim. Santo Antônio do Iratim é município do Bituruna? Município de Bituruna, um dos distritos de Bituruna. Certo. Quanto tempo ficou lá, seu Ulisses? Até os 12 anos de idade. Aí eu resolvi sair para ser padre, interessante. Para ser padre. Eu queria ser padre. Fui para Palma, para o seminário, e fiquei lá 6 anos. Depois saí, aí resolvi casar mais tarde um pouquinho. Agora, essa ligação, é já bom, saindo da questão cronológica talvez, mas pegando esse gancho religioso, essa sua vontade, é o que traz o senhor a ser uma das pessoas assim tão ligadas, inclusive à Catedral de União da Vitória, aonde recentemente eu mostrei aí o Movimento Serra. Foi o seu Ulisses quem talvez seja o precursor desse movimento, União da Vitória. Foi uma forma de ser padre também um pouquinho? Sem dúvida foi. A educação, a formação que eu recebi no seminário está valendo muito, valeu no passado e está valendo ainda. Eu sou fundador, na verdade, do Movimento Serra aqui em União da Vitória, em 1966, e fui ordenado diácono em 82, portanto há mais de 30 anos já. O senhor chegava a ministrar as celebrações, né? Ah, sim, eu visitava Porto Vitória muitos anos, vários anos, como ministro da Eucaristia, depois Paula Freitas, Rondinha, Carazinho. Fiz um trabalho bonito durante uns 10 ou 12 anos. Fantástico. Gente, eu precisaria de 3 programas Marcelo Storck só para contar a trajetória do Dr. Ulisses aqui, que do alto de seus 50 anos, nós brincando antes na pré-entrevista, mas o seu Ulisses comemorou ano passado 80 anos, inaugurando inclusive esse espaço aqui que vai encerrar a reportagem especial desta semana, que é o museu, mas já chegamos lá. Eu queria fazer um parênteses, entre essas pessoas que talvez não conhecessem essa história e vão conhecer por meio desta reportagem, a história de vida do Dr. Ulisses, já digo doutor porque ele é PhD neste assunto que nós traz aqui, estariam os vereadores da nossa cidade.
Olha, eu fico aí pensando em nome de rua, pensando em outras coisas, e o título de cidadão honorário já deveria ter sido entregue, na minha opinião, ao Dr. Ulisses, chamo de Dr. Ulisses Sebem, com toda certeza. Por conta de tudo que vocês vão ver, inclusive daqui para frente. Falando, agora quebrando o gelo, o senhor falou, casou um pouquinho depois. O senhor personifica, talvez, o jargão que ou caso ou compro uma bicicleta, porque o senhor já me mostrou, mas é real isso, né? É. Como é que foi essa história do casamento? Conta aí pro pessoal. Olha, eu nem pensei nessa questão de bicicleta ou casar. Na verdade, eu comprei uma bicicleta da minha atual esposa em 1953, em março de 53. E conheci a Yolande, que é a minha esposa, exatamente nesse momento. Gostei dela, achei bonita, me atendeu muito bem. Ela a bicicleta ou ela... As duas. Comprei a bicicleta e depois essa bicicleta serviu para nós passearmos aos domingos, etc., e namorarmos. Gente do céu, olha só, que fantástica essa história, né, de vida. Bom, aí o senhor também se formou em União da Vitória. O senhor teve um período que o senhor trabalhou, inclusive, no escritório, antes de passar para a questão acadêmica, mas o senhor teve um período que o senhor trabalhou no escritório de uma das principais empresas madeireiras da região, né? Olha, eu trabalhei inicialmente no Amarico Tomasi, que era um atacado. Depois eu passei para Serrarias Reunidas Irmãos Fernandes, S.A., durante 3 anos, e que era a maior empresa, na verdade. Na época era a maior empresa madeireira da região. E depois passei para Moinho Tupi Limitada, onde fiquei quase 33 anos, e parei de trabalhar nem em escritório. Aí passei a ser só professor. Durante 40 anos fui professor. De História. Conta que o senhor terminou o curso e no ano seguinte já foi chamado para dar aula, é isso? Eu me formei em História em 1966. Em março de 67, logo após a formatura, eu fui convidado para ser professor de História Moderna na época, mas logo em seguida História Medieval, e fui efetivado como professor de História Medieval pelos restantes 40 anos de magistério. Gente do céu, vou fazer o seguinte, eu vou dar um break já, porque na sequência, depois desse intervalozinho aí, nós vamos aproveitar, eu vou explorar o professor de História, Ulisses Antônio Sebem, para que ele nos traga um pouco da cultura do caminho de Santiago de Compostela. Por isso eu vou deixar um pouquinho mais de espaço para nós falarmos sobre o passeio e também concluir mais um bloco do programa de hoje. Um instantinho só e estaremos de volta. Não importa qual o seu estilo, na Fiat Fama tem um Uno que vai combinar com você e com o seu bolso. Novo Uno Vivace 2013 a partir de 27.370. Novo Uno Economy 2013 a partir de 28.990. Venha para a Fiat Fama. Aproveite as ofertas do Encarte Glória de abril. Arroz parboilizado urbano 5 kg 8,95. Farinha de trigo nordeste 5 kg 8,60. Macarrão ninfa com ovos 500 gramas 1,99. Café damasco 500 gramas 6,48. Achocolatado Todd 400 gramas 4,58. Wafer Balduco 130 140 gramas 1,29. Faça já o seu cartão Glória. Até 40 dias sem juros para pagar. É bem mais fácil comprar assim.
Pois bem, o programa segue com Ulisses Antônio Sebem trazendo suas experiências de vida, a história deste museu, já vamos contar, mas agora vamos mudar de lado, vamos lá para o outro continente, para o velho continente, contar desse caminho de Santiago de Compostela na Espanha, entre Espanha e Portugal, que o senhor teve o prazer, eu posso dizer, talvez inenarrável, mas vamos narrar, de cumprir com 2 filhos. Como é que surge o caminho de Compostela? Para quem não conhece, o que é o caminho de Compostela, para a pessoa que é tão próxima da religiosidade como o senhor? Olha, em primeiro lugar, eu gostaria de dizer o seguinte: era um sonho que eu tinha há alguns anos já, e os meus filhos sabiam disso. Então, eles me deram como presente de 80 anos, de aniversário de 80 anos, o caminho de Santiago de Compostela. Me levaram para lá os 2 filhos mais velhos, Luiz Antônio e Geraldo, que moram em Curitiba. Bom, o caminho de Santiago de Compostela, quem nunca fez ou nunca ouviu falar em Santiago de Compostela, procure saber o que é, porque vale a pena. Eu acho que é um sonho que cada um deveria realizar, sabe? Nós fizemos, na verdade, 113 quilômetros, mas a vontade é voltarmos novamente e fazer, no mínimo, uns 700, 800 quilômetros. Vamos ver se é possível. Mas olha, pelo preparo físico do senhor Ulisses Sebem, com certeza isso é possível, porque com 80 anos essa disposição vem sim do espírito. Lá estando, além da questão pai, caminhando ao lado dos filhos, o caminho realmente mexe com o espírito do senhor? O senhor conseguiu pelo menos sentir isso estando lá? Mexe muito. Eu percebi isso até nos filhos, sabe? Porque não são de rezar muito, não. Isso não é defeito também, não é? Mas acontece o seguinte: quando nós partíamos de manhã para a caminhada, eles perguntavam: vamos rezar o terço já? Vamos rezar o rosário? Então, eu achei isso extraordinário, bonito. Realmente é um caminho religioso e mexe com a religiosidade da pessoa. Mexe. Porque nós encontramos muitas pessoas, muitas pelo caminho, alguns com mais idade do que eu, e muitos jovens, interessante isso, muitos jovens rezando, cantando, alto, sabe? Grupinhos de jovens, e depois o próprio caminho é cheio de cruzes, de figuras, etc., que chamam a atenção para a religiosidade do caminho, né? Você sabe que ele foi feito por Santiago pela primeira vez, né? E isso já no 1º século da Igreja, e depois foi feito por Carlos Magno, que foi imperador do Império Sacro, Império Romano-Germânico. Por ocasião dessa caminhada de Carlos Magno é que ele foi realmente construído. Fizeram pontes de pedra, etc., que tudo está lá. É interessante. Como história é muito bonito, e depois como religiosidade também, né? Em tempos atuais, bem diferentes dos anos 800, como se dá o caminho? Tem pernoite aonde? Não tem hotel 5 estrelas, a ideia é exatamente o contrário, né? Como se dá o dia a dia no trajeto, no caminho? Olha, nós tivemos um pouquinho de preocupação com isso também, porque não conhecíamos, né? Foi a primeira vez. Mas eu posso dizer o seguinte: olha, cada mais ou menos 5 quilômetros, mais ou menos, às vezes é 7, mas às vezes é 3 quilômetros, tem uma pousada. Tem pousada, tem restaurante, tem boas, são pousadas ótimas. E existe também o que chamam de pensão lá. Pensão. A pensão é um hotel, no mínimo 2 estrelas, viu? São coisas boas, são coisas ótimas. Não existe esse perigo de passar fome e nem mal de dormir mal. Algumas pessoas recebem em casa os peregrinos, né? Famílias, recebem, né? Também. Tem muitos peregrinos que param em casas de pessoas e param também em albergue. O albergue você não paga nada. O albergue é mantido pelos próprios municípios, pelo próprio estado lá. Então, no albergue, é claro, o albergue é um pouquinho diferente, que você tem que ficar junto com outras pessoas, às vezes é estranho. Mas esse perigo de ficar com as pessoas estranhas não existe problema nenhum, porque são todos peregrinos, são toda gente que está ali para rezar, para cantar, etc., né? Então, eu acho uma coisa muito bonita, muito... Perfeito isso.
Com certeza. Ter feito isso, lembrando que fez com os filhos, volta e meia a emoção venha à flora, né? Venha à tona. Mas ter feito este caminho, analogicamente falando, é como agradecer pelo caminho que o senhor fez até aqui onde nós estamos hoje? Também sim, também, Storck. Eu por isso até sonhava em fazer esse caminho como uma ação de graças, na verdade, pelos 80 anos de vida. E foi o que aconteceu e fiquei muito feliz. E nestes 80 anos de vida, festejados, completados, comemorados em 2012, existiu então a inauguração do Museu Família Sebem, aqui em União da Vitória. Lógico, nós vamos resguardar o local, porque é particular, embora vocês vão saber na próxima reportagem, no próximo bloco de sexta-feira, que existe sim a possibilidade de visitação, mas lógico, como tudo na família do seu Ulisses, é muito bem organizado, muito bem planejado, não é um museu aberto à visitação pública, então a gente vai preservar sim essa localização, mas nós vamos conversar realmente em relação a essa vida agora traduzida por meio do Museu da Família Ulisses Sebem, assim eu posso dizer. Eu vou dizer para vocês que eu já estou assim, estupefado assim, culturalmente aqui, porque me surpreendi muito com essa preciosidade de manter a história da família, a história regional, inclusive. Não percam o próximo programa Marcelo Storck, que vocês vão se espantar com o museu. Bom, neste primeiro programa de quarta-feira, vamos encerrando. Agradeço o bate-papo. No programa de sexta-feira nós continuaremos falando mais um pouco, né? Vamos dar um descansinho, depois de amanhã nos encontramos de novo, né? Perfeitamente, Storck. Obrigado, viu? Obrigado, senhor, por hora. Bom, gente, então é isso. O programa hoje fica por aqui, porque o que vem pela frente aí é imperdível. Sexta-feira, às 22h30, vamos lembrando. Às quartas-feiras, programas 22 horas. E às sextas-feiras, programa 22h30. Traz, então, fechadinho a história do Museu Família Sebem, aqui em União da Vitória. Não percam. Fico por aqui, vocês fiquem com Deus e até a próxima. Tchau.